Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Queridos amados da madrugada, como é gostoso, como é prazeroso estar aqui com vocês todas as quintas-feiras nesse horário. Eu falei sim que é uma das coisas que eu amo de verdade, porque eu faço isso pelo prazer, pela vontade de fazer as coisas com realidade. Eu me realizo, né? Eu me coloco sempre à disposição de mim mesma para quando eu venho para cá. Então eu falo sempre que não sou eu, né? Eu peço sempre orientação de algo que me dê uma satisfação pessoal. E não adianta eu tentar passar para você uma realização que eu não estou conseguindo comigo mesma. Então eu estava até falando agora com o Eurício, falando sobre isso. Não adianta eu querer ser uma terapeuta, eu ser uma psicanalista, eu ser uma astróloga, uma numeróloga ou, né, todas essas teorias, né, psicanalíticas, se eu mesmo não tentar me curar, né? Então, brincando aqui com ele, nós estamos falando o tanto que as pessoas têm ego, né? O tanto que as pessoas trabalham isso e não sabem se trabalhar. Porque a partir do momento que eu fico estressado quando ele faz uma coisa, quando alguém faz alguma coisa errada, e eu me estresso com isso, cadê a minha parte terapêutica? Cadê a minha parte psicanalítica, onde eu não consigo me trabalhar o suficiente para entender a posição do outro? Então, o tanto que isso é importante para o ser humano. Mas ele nunca consegue valorizar a si próprio. Porque ele não tentou se conhecer, ele não tentou se realizar. Ele tentou sempre manter máscaras, né, perante a sociedade, tentou manter sempre uma realidade que eu quero passar para os meus ouvintes para que ninguém saiba quem eu sou. As pessoas não podem me conhecer, porque se me conhecem, pode fazer o quê? Não sei, não tem o que pode fazer, gente. Porque a partir do momento que você se conhece, ninguém pode fazer nada contra você. Porque é a sua realidade, é a sua verdade. E nessas verdades, ninguém vai ultrapassá-la se você não permitir. Então, o que você está fazendo por você que não está vivendo essa realidade sua, essa motivação pessoal sua de encontrar através de você mesmo as suas verdades? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os elementos na psicologia do indivíduo. Os elementos, sem dúvida, têm marcada influência na formação psicológica do indivíduo. Os elementos que eu falo são os 4 elementos, gente. Eu estou falando assim, as 4 emoções, as 4 sintonicidades, né? Mas também não podemos incorrer no erro de um pensamento excessivamente linear, de que somente a classificação de cada pessoa, por ênfase nos elementos, nos dará a capacidade de entendê-las. Ou que, por pior, prever ou controlar o seu comportamento, eliminando o seu livre-arbítrio. Então, as pessoas confundem muito isso, cada elemento, cada emoção, em uma situação totalmente errônea. Também existe essa visão preconceituosa em relação à astrologia, na qual esta teria por objetivo, né, prever os fatos e eventos que correriam ao indivíduo. E no mínimo é muito ingênuo querer afirmar ou sequer pensar que, por exemplo, o fato de alguém ter o sol no signo de Escorpião, na linguagem popular, dizer que ela é de Escorpião. Nós já falamos isso o mês passado. Mês passado não, semana passada. Logo, no elemento água seria uma pessoa que abordaria a vida, a seus eventos unicamente preponderantemente de uma maneira sentimental e nada objetiva, ou ainda que seria muito baixa a sua percepção da realidade. A astrologia é muito complexa, com vários fatores que nos fornecem informações sobre a estrutura psicológica e necessidades de expressão do indivíduo, assim como a própria estrutura psicológica do indivíduo é muito complexa, com vários fatores contribuindo para a sua formação. Eu estou falando tudo isso, claro, vocês estão percebendo que eu estou lendo um texto, né? Eu vou terminar de ler o texto e depois nós vamos questionar o fator primordial dos 4 elementos.
O que foi tratado aqui é apenas uma tentativa de aproximar de uma forma mais concreta, né, duas maneiras de tentar entender o ser humano na sua complexidade, porém de uma maneira simples e unificada, talvez demasiadamente sintética, buscando na natureza, em seus ciclos de troca, a sabedoria radical, que tem origem na raiz, como faziam os grandes pensadores da antiguidade, sobre os quais a história nos traz notícia e complementando-nos a evolução sadia de nosso pensamento ocidental e oriental. Talvez possamos contribuir um sabor, né, psicológico mais humanista e voltado para um autoconhecimento meditativo. Eu falaria assim que em Jung, isso é uma forma de pensar, né? Os 4 elementos é fundamentalmente tratado por Jung. Jung tratou esses 4 elementos através das nossas percepções, né? Então eu falo o seguinte: nós somos perceptivos, nós somos sensitivos, nós somos intuitivos, sentimentalistas. São montes de pormenores que tem na astrologia, né? Então a gente percebe que o quanto que nós somos sensíveis à nossa emoção, né? A todas as nossas emoções. E todos nós tratamos essas emoções de maneira errônea, porque nós teríamos que ter as 4 emoções de um mesmo estado, as 4 emoções na mesma percepção, as 4 emoções nas mesmas intuições e as 4 emoções com nossos pensamentos. Então, nós somos sempre trabalhando, né, de acordo com os pontos cardeais. A gente trabalha porque nós somos vivências de acordo com todas essas energias. Quais são os 4 pontos cardeais, né? Os pontos cardeais na astrologia, eu estou falando isso porque minha semana passada eu falei sobre o elemento mágico, que nós somos de Áries, é um dos pontos cardeais. Elemento Áries, o Áries pertence ao elemento fogo, um dos 4 elementos, uma das 4 funções da cardialidade de cada planeta, de cada sistema solar, né? Eu trabalho assim dessa maneira. Vocês percebem que Áries, quem trabalha com Áries são pessoas que mexem exclusivamente com a ação, né? O que é a ação, né, que a Áries trabalha, né? Ela trabalha muito com a sua intuição, né? É um dos 4 elementos e as funções psicológicas que eu vou trabalhar hoje, mexer com esse lado, né? O fogo é a intuição. O tipo fogo tem por palavra-chave identidade, com ele estão relacionados os signos de Áries, Leão e Sagitário. É o elemento fogo. É uma função psicológica, ela tem na função psicológica dela, ela é muito intuitiva. A maioria das pessoas que trabalham com fogo são pessoas que mexem muito com a intuição de cada um, né? O tipo fogo é muito orientado em direção a si próprio, daí sua relação com identidade muito espontânea, né? Ele se direciona sempre para aquele com mais espontaneidade. A ação dele é uma ação reativa. Ele trabalha sempre assim: eu ajo e eu dou o impulso inicial. Isso são os elementos fogo. Ele trabalha com essa parte da intuição, né? E Jung, ele citaria a parte da intuição. Eu vou falar um textinho de que Jung fala. A notável diferença do tipo intuitivo extrovertido aos objetivos externos correspondem. Introvertido e extrovertido são 2 funções psicológicas que Jung fala. Introvertido é quando eu trabalho com a minha parte interna. Extrovertido é quando eu trabalho com a parte que vai para fora, o que eu vejo do lado de fora, da parte de fora. E a diferença do introvertido aos objetos externos. Assim como o tipo intuitivo extrovertido constantemente fareja novas possibilidades e as persegue sem consideração pelo seu próprio bem-estar ou dos outros, menosprezando ponderações humanas e derruba o que acabou de ser construído em sua forma de mudanças, né? Mudanças mesmo. Ele trabalha com esse lado da intuição. Eu quero trabalhar esse lado da minha intuição, mas eu quero ter a percepção de saber que isso é a minha realidade. É o que eu trabalho com isso, né? Aí eu vou trabalhar agora com o lado do ar. O ar, eu falei do fogo.
O fogo é a intuição. O ar é o pensamento, né? Uma pessoa que é do ar, os signos do elemento ar é Gêmeos, Libras e Aquário. Trata-se da experiência de sua preocupação com as reações teóricas. No tipo A, predomina o pensamento. E na sua preocupação com relações teóricas, o ar, ele trabalha com as partes assim, de conceitos, né? De realidade e sua forma abstrata, né? Então ela trabalha muito com esse trabalho de pensar muito e não realizar. Então a maioria das pessoas do ar, ela pensa, mas ela muitas vezes ela não coloca em prática os pensamentos dela. Ela fica sempre no pensamento e fica sempre no ar. Ela fica sempre naquele setor onde eu tenho que viver. Você pode perceber que o geminiano, o aquariano, o libriano, são as pessoas que ficam sempre em cima do muro. Eu brinco dessa maneira. São pessoas que ficam sempre naquela percepção, nos pensamentos, e elas não agem. Mas eu vou falar um valor assim primordial. Todo fogo precisa do ar. Porque para eu acender o fogo, eu necessito do pensamento, da minha intuição. Preciso pensar para eu realizar minhas coisas. Então, um complementa o outro. Tanto o fogo complementa o ar, como o ar complementa o fogo. Então, na astrologia, a gente falaria que são grandes trígonos. Então, quando é fogo, é trígono, que são 3 signos do fator fogo. 3 signos que é fogo, que é ação. Agora, quando ele trabalha, além do setor do fogo, ele trabalha com o pensamento, que é o ar, ele consegue ser, a gente utiliza na astrologia como sextil, né? Como facilidades que se encontra. Então eu penso, logo eu ajo. Olha que diferença que fica. Quando eu penso, quando eu tenho uma ação, né? Eu quero pensar, eu quero ter uma intuição, e eu consigo pensar nessa intuição com realidade, sem fantasia, eu consigo agir, né? Isso é o trabalho com o ar, né? O ar, ele fica na parte do pensamento, e o fogo, a parte da intuição. Agora nós vamos falar na parte da terra, que é as nossas percepções, né? Os tipos terra, Touro, Virgem e Capricórnio, estão ocupados com o mundo material e a realidade concreta. Só acham confiável o que pode tocar, o que os órgãos do sentido podem perceber como realidade imediata. É os conceitos que podem ser usados prática e concretamente na construção de algo útil. O que é uma pessoa que terra? Normalmente terra são Touro, Virgem e Capricórnio. O que eles fazem? O Touro é uma pessoa que estrutura, eles querem estrutura financeira. O Touro, ele trabalha com a estrutura financeira. É tanto que ele é uma casa 2 na parte da astrologia. Então ela gosta muito de trabalhar com o quê? Com o dinheiro, com a parte de buscar a realização dela concreta. Já o Virgem, ele trabalha, é uma pessoa que muito trabalhadora, né? Então ele vai sempre em busca de coisas concretas. Eu quero ser um administrador, então serei o melhor. Tudo do virginiano é o melhor. Então ele busca sempre essa realidade do melhor, do que é bom para ele naquele momento. Então, são pessoas assim, de terra, são pessoas normalmente muito egoístas, né? Elas trabalham muito para si só. Eu quero, eu tenho, é meu. Então são pessoas que gostam muito dessa, eu brincaria assim, pessoas teimosas que nem mula, né? Mas eu não vou discutir nesse assunto, né? Mas é gostoso quando você percebe, quando você vê todos esses aspectos na astrologia, e você, só em olhar a pessoa, quando você fala assim, eu sou geminiano, aí fala, puxa, a pessoa pensa muito, putz, grila, né? Mas aí você não pode ver só um aspecto. Eu brinco com vocês nesse aspecto. Você tem que olhar o sol, a lua, o ascendente, e fora tudo isso, o mapa astral, ele trabalha com muitas funções, e as pessoas não verem isso. As pessoas só veem realmente o sol, né? Não, porque eu sou ariano, não, eu sou pisciniano, não, eu sou isso. Não é nada disso. Você é um monte de coisa. E você está num momento, eu estou nesse momento, e não eu sou. Eu estou passando por um momento de percepção comigo mesmo, né? Isso é a terra, né? É a percepção, é o pegar, o contato, o ter na mão, né?
E a água, né? A água é o sentimento, né? O reino do signo do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixe, é o reino do sentimento e emoções, profundo e onde predomina a incerteza e a instabilidade, né? As emoções profundas, ele trabalha muito com esse lado do sentimento. Quanto mais entrando, mais ele fica incerto, inseguro, instável. As pessoas de água são muito instáveis em relação à realidade. Eles têm muito medo, porque o água, quem rege a água, né? É o medo. A gente mexe muito com medo. A água, toda a maioria das pessoas que trabalham que é do elemento água, eles têm muito medo de enfrentar uma realidade, eles têm muito medo. E eu brinco assim que a água, quem mexe muito com a água é o rim, é o nosso rim. Então você pode perceber que a maioria das pessoas que mexem com trabalho, que são de água, que trabalham assim, eles têm um problema de retenção e os sentimentos dele não conseguem ultrapassar os limites deles. Então é interessante como a gente trabalha. Agora eu falo para vocês, olha que gostoso, né? Um complementa o outro. A água precisa do quê? Precisa da terra. Para eu não trabalhar a terra, para eu trabalhar a terra, para eu alimentar a terra, alimentar a madeira, alimentar tudo, eu preciso do quê? Da água. Uma terra que é muito seca, ela não produz nada. Então eu preciso, todo elemento da terra, né, que é o Capricórnio, o Touro, a Virgem, eles precisam do elemento água. Porque esse elemento água vai alimentar aquilo que o elemento terra não tem. Então, e um precisa do outro, tanto como a água precisa da terra. É tanto que quando a água não consegue estabilizar direito, o que acontece? Fica aquela lama. O que a pessoa quando tem lama? É quando ela está estagnada. É onde ela entra na depressão, né? Ela não está trabalhando o lado positivo na astrologia, né? Que eu falarei na astrologia. Então você vê que na percepção geral das coisas, a gente tem que trabalhar o tempo todo as nossas emoções. E a maioria das pessoas de água, as emoções delas são exacerbadas, né? Você pode perceber. Ou ela é muito amorosa, ou ela é muito chorona, ou ela é muito raivosa, ou ela é muito... Então, tudo na emoção da água, ela ultrapassa, às vezes, os limites, né? E por quê? Porque ela deixa a água ser conduzida. Ou ela deixa, quando ela vai assim, eu brinco assim na pessoa da água, ela está numa planície da terra, né? Legal aquela planície. Aí, de repente, tem uma erosão. Aí, quando ela entra nessa erosão, é onde a pessoa entra na depressão. Porque ela deixou que a água entrasse dentro da terra e ela se aprofundou na terra. Ela não deu continuidade à vida dela. Ela entrou naquela profunda, entrou no inconsciente dela, entrou na realidade dela. E aquela realidade dela não fez com que ela tivesse as percepções de mudar essa realidade. Isso é gostoso. Quando a gente não consegue ter essa percepção. Aí a gente vai trabalhar o quê? A realidade de mudanças, né? Mudar, trabalhar por si só, buscar por si só e vai atrás de tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente busca de verdade. Eu brinco muito com uma... Eu tô vendo assim, falta 6 minutos, que da outra vez ele me falou de última hora, não deu pra falar mais nada. Eu dei um tempinho, porque da última vez ele falou, Darcy, tá acabando. E não deu tempo de eu terminar o meu raciocínio. Vocês perceberam? E você lembra que a semana passada, quando eu falei com vocês, aqueles me escutaram a semana passada, eu falei que eu passei tanta raiva, que peguei uma gripe, né? E o que é a gripe? Não é uma baixa imunidade? Mas por quê? Porque eu não soube trabalhar exatamente a minha raiva interna. Eu não trabalhei as minhas emoções internas. Vocês percebem o quanto que a água é fundamental no corpo, no nosso corpo. Nós somos corpo, o nosso corpo ele representa 70% de água. Agora imaginou você trabalhando com seus pensamentos, com suas raivas internas, com suas mágoas internas, que eu falo que mágoas não existem, na realidade é raiva mesmo, tá? A verdadeira mágoa é aquela raiva, né? Agora, quando a gente tem aqueles pensamentos repetitivos, aquelas coisas, por que fulano, isso já é uma coisa, é uma repetição de valores, uma repetição de padrões. Nisso esse daí a gente pode, aliás, em todos os aspectos a gente pode ser trabalhado na psicanálise. Eu trabalho tudo isso através da psicanálise, através da numerologia.
através da astrologia, através dos cristais radiônicos. Então são tudo processos psicanalíticos onde a gente consegue transmutar essas realidades. E é tão gostoso quando a gente transmuta isso, gente, porque a gente sai com outras verdades dentro do nosso ser, né? Mas eu queria também falar com você, né, que tudo isso, né, que eu esqueci de falar com vocês, caiu minha caneta, mas tudo bem. faz parte das coisas. Eu queria falar para vocês que no dia 30/4 nós vamos fazer a bênção do útero. É uma bênção que é feita ela é em todo o mundo, é na lua cheia que a gente faz isso. Dia 30/4 vai ser a lua cheia. E nós vamos fazer essa bênção é uma sincronicidade, né, que você trabalha com o lado feminino do útero, né? O útero, né, nosso alimento para a vida, é onde a gente traz a vida à tona. É nosso útero, a mulher, o feminino, né? Então, eu vou entrar em detalhes mais, que eu não... quem vai fazer essa bênção do útero são pessoas que trabalham com essa finalidade, né? Não sou eu que vou fazer, é uma pessoa que vem, eu vou trazê-la semana que vem para falar mais a respeito desse trabalho, que é a bênção do útero. E ela vai dar melhores detalhes, que vai ser feita, essa bênção do útero vai ser feita em 2 horários, às 16 horas e às 20 horas, lá na minha sala, tá? Nós vamos trabalhar essa bênção do útero e vamos celebrar essa energia feminina do útero no dia 30 de abril, a lua cheia de abril, né? Que vai ser coincidente na lua de touro, né? 30 de abril já pertence a touro. Touro é a lua de Versace, né? Então a gente sabe que a primeira lua de touro, ela pertence a Versace. É uma comemoração especial em todo o universo, né? E trabalha muito esse lado de perpetuar uma realidade, uma filosofia universal, né? E também não vamos poder deixar de entender que nós temos também lá no espaço, né, trabalhando com o nosso espaço, além da nossos cursos, né, de psicanálise, que a gente tem curso de psicanálise, Gestalt, né, e em julho nós vamos começar um novo curso de psicoterapeuta, né, onde vai conter diversas terapias que vocês vão trabalhar por si só, né. Também tem a constelação familiar com a Vitória Oliveira. Tem nós vamos trabalhar também a parte de Reiki, né? Que a Vitória também dá o Reiki, né? Ela aplica o Reiki. E os terapeutas delas também aplicam Reiki gratuito uma vez por mês. Mas ainda nós não fizemos, a gente está fazendo a programação, não está fácil fazer não, viu, filha? Por mais que a gente queira não fugir dessa realidade, a gente sempre fica atrás de uma realidade, busca todas essas realidades e trabalha a si próprio, tá? Mas entre em contato comigo, e tanto nessa bênção do útero no final do mês, como na parte psicanalítica, na astrologia, na numerologia, na constelação familiar individual com a Vitória Oliveira, no Reiki, você querer a aplicação de Reiki individual, a Vitória faz também, né? E eu faço também alinhamentos dos chakras através da radiestesia, trabalho com a radiestesia radiônica, com os cristais radiônicos, né? A auriculoterapia com os cristais radiônicos. Então você percebe o tanto de coisas que nós temos para oferecer para vocês. Entre em contato comigo no telefone São Paulo 11 99502 4333 99502 4333. Entre em contato comigo, venha verificar o que é bom para você nesse momento, como estão as suas emoções, como está a sua realidade perante a sua vida. É fácil? Não é que é fácil. Nós colocamos as nossas imposições, as nossas realidades, e através dessas realidades a gente não consegue se posicionar na vida. Mas você vai percebe dia a dia o quanto que é fácil você trabalhar com você mesmo. Mas entre em contato comigo, que o Auri já falou para mim, acabou. Fique em paz, que Deus abençoe. Tenha uma semana iluminada. O telefone 995024333. Gente, fique em paz e namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa
O despertar quântico da consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.